terminando o segundo... Terminando, não. Dia 16 de setembro, a princípio, termina, então, esse segundo trimestre, certo? E o que a gente tem de planejado, tá? É hoje finalizar esse tema do continente africano, certo? E na sequência, a gente vai começar um outro continente, tá? Na verdade, só um minutinho. Na verdade, a gente vai dar a sequência no livro de vocês, tá? Utilizando o livro de vocês, e o continente que aparece ali na sequência seria, então, o continente europeu, tá? Então, esse é o planejamento que a gente tem para esse segundo trimestre, que vai até o mês de setembro, certo? E imagino, até o começo do mês de setembro, né? Então, eu imagino que todo ele seja desenvolvido aqui nessas aulas virtuais, tá? Para tentar relembrar, certo? Eu gostaria de saber, Luara, eu vou chamar um por um, tá? E o que você lembra, assim, que a gente já trabalhou ao longo desse último mês, desses últimos 2 meses, né, sobre o continente africano? O que ficou desse conteúdo para você? Várias coisas, né? O que mais me marcou foi que nevou no deserto. Tu lembra onde? Tá? Não. Não? Uhum. Essa era uma notícia que eu tinha passado como uma atividade de leitura para vocês, né? E junto dessa notícia tinha uma diferenciação do deserto, né? Que em alguns momentos, sim, são aquelas imagens mais comuns que a gente observa do deserto do Saara, no caso você está falando, né? Montes de areia, né? Como se fossem, bem, entre aspas, né? As dunas, né? Mas que em outras áreas, sim, são outros tipos de paisagem, né? Outras formações, no caso, geológicas, que a gente percebe. Duda, o que ficou para você? Se você fosse lembrar de algum tema desse conteúdo. Prof, eu ainda estou pensando, posso falar depois? Pode. A Luísa não entrou na aula ainda, né? Yasmin. Lembrem que, de modo geral, a gente trabalha os aspectos físicos, na sequência, aspectos culturais. Sim, prof. A gente ficou assim no geral, né? A gente aprendeu os países, tudo, e daí a gente viu que tinha bastante deserto e também tinha bastante savana, enfim, esse tipo de vegetação. Uhum. A savana, então, como uma das vegetações, dos tipos de vegetação que tem no continente africano. Matheus, para você, ficou algo mais marcante, assim? Bom dia, Lu. A gente está fazendo uma revisão sobre o continente africano. Ok, então o que você aprendeu? Do que você se lembra? O que aconteceu aí, Matheus? Você se refere à sua casa? Pessoal, sabe? Eu não estou sabendo. Aconteceu alguma coisa na sua casa, então. Ah, tá. Você não quer compartilhar com a gente. Ok, mas pelo jeito você teve um momento com dificuldade, né? Então, que tá interferindo também
nos assuntos da escola, então. Então tá, se você precisar conversar comigo, ou com outro professor, ou com a Cíntia, fica à vontade, tá? E aí, Duda? Conseguiu lembrar? Eu tava pensando naquele negócio das placas tectônicas que elas vão se mexendo e possivelmente meio que aquele chifrinho que tem na África pode sair. Uhum. Pode ser, são previsões, né, para daqui milhões de anos que haja um rompimento, então, do continente africano, do chifre da África. Legal. Camila, vocês lembram de várias características físicas, né? Camila, você lembra de oceanos, de mares que banham o continente africano? Ou você lembra de alguma atividade econômica? Ou de algum aspecto cultural? Prof, me deu um branco agora, peraí. Hoje Tá. Arthur, e você? Camila está pensando. Arthur, você está me ouvindo? ele já está escrevendo. Está escrevendo. Que curioso, não aparece para mim quando está escrevendo. Mas você supôs, eu acho, né? Uma coisa que me marcou foi que o clima e a vegetação da África são espelhados, em relação ao Equador. Sim, né? A linha do Equador, então, como um limite simétrico deles. Que você nunca tinha percebido. Legal, Arthur. Vitor. Eu lembro de algumas coisas não, né? Mas o que mais me marcou foi que como a gente sempre, como é que eu posso dizer, menospreza o continente, né? Tu disse uma curiosidade que lá tem 3 megacidades, né? Foi uma coisa que me deixou bem curioso. E também da economia, que é voltada para a agropecuária, mas que, consequentemente, né, meio que o poder dessa da economia da África é voltada para os países que já tinham colonizado lá, né? No caso, é voltado para exportação e o que fica dentro do país é para subsistência, já que os trabalhadores não têm muito recurso, digamos assim. É o que Legal, eu Vitor. lembro de que mais Que mais marcou, assim. marcou. Te ouvindo falar, né? É interessante lembrar também que naquela apresentação que eu fiz para vocês, que eu postei lá no Classroom, né? É uma apresentação do Prezi. Eu acho que eu circulei logo de início, ou eu falei aqui em aula, enfim, posso estar confusa agora. A questão da diversidade, né? É um continente diverso. E diverso, então, nos aspectos culturais e nos aspectos físicos, né? E só por ser diverso, né? Só por ter uma variedade muito grande, né? De alguma característica, isso já é muito rico, né? Isso já é, consequentemente, não se pode menosprezar isso, né? Legal. Nicolas, depois você, Camila. O que você lembra, Nicolas? Se fosse, né, uma avaliação agora, né, para todo mundo, do que lembra, como é que vocês me mostram que vocês aprenderam algo sobre esse continente? Eu me lembro que a África era dividida em setentrional e a subsaariana. Massa, perfeito. E o que separa isso, Nicolas? O deserto do Saara. Legal. Tanto que sub, né, é o que está embaixo do Saara. E você lembra alguma característica que diferencia o setentrional, ou seja, o que está ao norte, né, ou boreal também, são sinônimos, né, e o que está ao sul do deserto? Eu acho que sim. Será que não? Tem mais países no norte ou no sul? No sul.
No sul, né? E se a gente for, não sei se você vai lembrar agora, né? Mas falar da economia, será que de modo geral, né, a economia e o acesso à educação, acesso à saúde ou dificuldade de saúde, né, será que é mais ao norte ou ao sul? Mas ao norte. Lembra? O acesso, então você está eu entendi que tem mais acessos, né, e uma economia mais dinâmica ao norte, é isso? Uhum. Isso mesmo. Boa, Nicolas. Camila, vamos lá. Não sabe o que falar? Ok, você fez a tarefa dessa semana já. Sobre o que falava a sua tarefa? Sobre a economia da África. Uhum. E o que tem essa economia? Eu consigo encontrar o primeiro, segundo e terceiro setor da economia no continente africano? Não? Ah, sim. Sim, Camila. Sim, a gente consegue, né? Em vários países, né? Pode ser até generalizar, em todos os continentes, em todos os países, muitas vezes até, né? Em várias cidades você encontra os três setores da economia, né? Mas é claro que sempre vai haver uma predominância, certo? Então, no continente africano, o Vitor estava falando que tem uma predominância, então, para essas atividades agrícolas, certo? Muitas vezes são atividades de empresas, né, de fora, né, muitas vezes de ex-colônias desses países. Ou seja, se eu estou falando que existe a economia da agropecuária, da agricultura e da pecuária, enfim, de criação de algum animal, né, eu estou falando do primeiro setor, tá? Mas eu estava falando também, na aula passada, sobre as indústrias, né? Que existem países que são mais industrializados que outros. Você sabe me falar de algum país que é bastante industrializado, que é o destaque do continente? Não? A África do Sul, tá? A África do Sul é considerado o país mais industrializado, porque ele acaba que tem indústria em diversos setores, tá? Em diversos tipos de indústria, tá? Alimentícia, indústria automobilística, indústria têxtil, indústria química, tá? E você vai encontrar também, tá, em vários países, e com destaque também na África do Sul, tá, o terceiro setor da economia, que é o setor de serviços e comércios, principalmente porque a África do Sul é um dos países mais visitados, né? O Egito é o mais visitado, seguido pela África do Sul, se eu não me engano, é essa ordem. Tá? Então, você vai ter todo o serviço de hotéis, serviço de aluguéis de carro, serviço de guia turístico, tá bom? Uma questão para todo mundo aí da sala pensar, né? Vocês sabem que quando vocês estão aqui na aula, é muito importante vocês estarem conectados aqui, deixarem o telefone de longe, né? Não baixar o web WhatsApp aqui, para não ficar interferindo a conexão de vocês, conexão no sentido da aula, né? Do conteúdo. Tá? Da participação desse nosso encontro, tá? Eu também faço vários cursos online, né? Nas férias também fiz alguns, e em vários momentos eu me pegava, assim, trocando mensagem ou vendo outra coisa enquanto a professora estava falando aqui na tela, né? E quem não aprendeu fui eu, né? Depois eu tive que ir lá olhar a gravação para daí fazer minha anotação, tá? Então, só lembrando disso, deixa o telefone longe, deixa o videogame longe, tentem ficar bem conectados aqui nas aulas, tá?
Pessoal, eu vou projetar aqui para vocês, então, essas últimas páginas que faltam para a gente finalizar esse tema. A gente vai falar um pouco da produção, né, e da exportação de petróleo, tá? Seguido da exploração de minérios, que é muito comum, certo? Eu assisti a última aula, né, para me lembrar, ainda bem que está gravada, para ver onde que a gente tinha parado, para dar sequência, então, aqui, tá? Então, faltou a gente falar do petróleo, dos minérios, certo? E da atuação do Brasil e da China. Não é aqui, não é aqui, é aqui. Plural. Tá aparecendo para vocês, gente? O Vitor, que tem microfone, pode me confirmar? Sim? Tá aparecendo. Legal, obrigada. Então, pessoal, muitos países do continente, tá? Eles produzem petróleo e eles não usam o petróleo que eles produzem, certo? Então, eles exportam. Então, eles são considerados, né, grandes exportadores de petróleo. Inclusive, alguns deles, tá, fazem parte da OPEP, que é esse cartel, esse grupo, né, de grandes países, tá, de muitos países, na verdade, que fazem parte desse grupo, tá? Ao todo, são 15, sendo que 7 países que mais exportam, então, petróleo, são africanos, tá? Pessoal, se a gente for pensar em como é que se usa o petróleo, tá? E do que se deriva do petróleo. Eu estou projetando outra imagem aqui para vocês agora, tá? É claro que na nossa cabeça, de cara aparece a gasolina, de cara aparece um carro, tá? De cara aparece, né, na nossa memória, na nossa imagem, um posto de gasolina, tá? Mas não é só isso, tá? A gente tem que lembrar que, além do carro, tem combustíveis para aviões, né? Tem a questão do uso para asfaltos, né? Tem a questão também de outros óleos, outras ceras que são lubrificantes, que são feitos a partir do petróleo, que tem como base o petróleo, tá? O óleo diesel. Muitos são usados como combustível para empresas, para indústrias, tá? E muita energia elétrica, essa fonte de energia, né, a partir do petróleo, é usada em muitos países. E em muitos países que têm uma indústria em grande crescimento ou grandes campos de indústria, tá? Então, só para lembrar isso para vocês, onde é que tá? Tá aqui. Porque se, por exemplo, aqui, ó, Angola, Argélia, Congo, não tem indústria, não tem uma população com grande poder de compra de carros, por exemplo, né? Não tem aviões, não recebe muito turista, né? E, consequentemente, precisa de muito combustível para avião. Enfim, esse petróleo fica lá, né? Então, o que eles vão fazer com esse petróleo? Que está ali naturalmente, né? Que é algo geológico que se forma, tá? Eles vão exportar e vão aproveitar esse dinheiro para alguns benefícios, tá? Muitas vezes, esses benefícios ficam limitados e concentrados nas mãos de algumas pessoas, que são, né, alguns governos corruptos, governantes corruptos, tá? Ou até mesmo algumas multinacionais petrolíferas, né? Muitas empresas que são transnacionais, que têm suas filiais, então, né, em outros países, se instalam nesses países africanos que produzem muito petróleo, que exportam bastante esse petróleo e são autobeneficiados com essa venda, tá? Então, o fato de você ter uma produção, ter uma exportação de petróleo muito grande, tá? Não significa necessariamente que esse país vai ser rico e isso vai ser refletido em aspectos sociais desse país, né? Um acesso à educação, um acesso à saúde, uma boa infraestrutura, uma boa estrada, ou trabalhos, ou universidades, tá? Para a população. Então,
como eu falei, né, o petróleo, então, é uma matéria-prima, né, que muitos países, principalmente que tem muitas indústrias, precisam, né, e a gente sabe que a China é uma delas, né, que mais cresce aí a partir do ano 2000, como um grande marco, pode-se considerar, tá? De modo geral, a gente percebe, nessa imagem aqui, ó, nesse quadro, que teve, sim, um crescimento na economia nos países africanos, tá? Alguns deles, ó, é um crescimento de quase 10%, considerando aqui do ano 2000 ao ano 2017, tá? E isso é bom, você ter um crescimento de quase 10%. Imagina que a melhora da nota de vocês do primeiro trimestre para o segundo trimestre tem um crescimento de 10%. Isso é considerável, tá? E daí, consequentemente, principalmente esses países que tiveram esse crescimento, conseguiram, né, de alguma forma, ver isso, desculpa, na paisagem, tá? Com uma infraestrutura, com uma melhora na agricultura desses países. Mas não é sempre, né? Porque a gente sabe que parte do dinheiro fica concentrado, tá? Os principais países, os que mais cresceram, então, são Etiópia, Angola e Moçambique e Nigéria, que é o que a gente está observando aí nesse quadro, tá? Com relação aos minérios, a gente tem, mais uma vez, um destaque para a África do Sul, tá? Reparem nesse quadro aqui, ó, que eles mundialmente são referência, tá? No minério chamado platina, no cromo, no manganês, no titânio, tá? E daí ali já em outras posições mundiais, no diamante, no ferro, enfim. Mas isso já dá um destaque muito grande para a África do Sul. A África do Sul, ela exporta esses minérios normalmente na forma bruta, tá? Quando você exporta algo na forma bruta, a gente tem um valor mais baixo do que ele se ele tivesse passado por uma industrialização, tá? Quando você industrializa, quando você, vamos considerar, lapida um diamante já para a confecção de joias, vamos supor, tá? E você exporta dessa maneira, já lapidado, tá? Você já tem um valor agregado, e daí você passa a ganhar mais, tá? Não é isso que acontece, certo? Normalmente, os países em desenvolvimento, eles vão exportar os produtos, muitas vezes matérias-primas, de maneira bruta, tá? Agregando menos valor, tá? A África do Sul é um destaque, então, no continente. Reparem que a África do Sul, no ano de 2017, somente a África do Sul, ela tinha 21% do PIB, tá? De todo o produto interno bruto dos países ali da África subsaariana, tá? O que é muito, né? Para apenas um país. De modo geral, o que eu anotei aqui também? Ah, tá. O que é muito legal, olha só. Como a gente já tinha trabalhado aqui, né? A África do Sul, ela tem algumas indústrias, certo? Aqui até nesse desenho, nesse mapa, aparece para vocês algumas das indústrias, né? A siderurgia, a metalúrgica. Deixa eu dar um zoom aqui. A indústria química, a indústria de alumínio, certo? E daí, olha que interessante, alguns minérios que ela produz, que ela tem ali naquele solo, ela já consegue aproveitar nessa indústria. Isso é muito positivo para o país, né? Que já tem a matéria-prima ali no seu solo, tá? Que minérios são esses, né? O ferro, o aço, o alumínio e o cobre, tá? São alguns deles que são utilizados na própria indústria, tá? E daí vocês podem estar se perguntando, né? Mas por que a África do Sul teve esse grande destaque? Na verdade, ainda tem esse grande destaque, né, como um país mais desenvolvido, se comparado com outros países do continente africano, tá? Essa é uma raiz histórica também, tá? Tiveram, sim, foram, né, muito explorados, foram colônias de explorações, sim, da Inglaterra, do Reino Unido, né? Tiveram, sim, muita interferência dos Estados Unidos, né? Ainda tem, de modo geral, você ainda encontra algumas indústrias, né, principalmente do Reino Unido e da Inglaterra, no espaço que hoje é a África do Sul, tá certo?
mas, de alguma maneira, eles levaram, tá, algum tipo de conhecimento, algum tipo de pesquisa para essa população, né? Levaram a exploração, levaram o racismo, a segregação do apartheid, por exemplo, né? Mas hoje você encontra leis trabalhistas que possibilitam, né, uma melhora econômica para esse país, tá? Então, foi explorado, né? Teve essa segregação, mas, ao mesmo tempo, teve o mínimo aí de cuidado e educação, tá? Para que hoje as leis trabalhistas não sejam tão exploratórias, né, como são em outros países, ou em outros países, às vezes, nem tem, tá? De modo geral, a gente vai perceber que as ex-colônias, né, os países que eram colônias, tá, eles mantêm dentro do seu território empresas e investimentos, tá, das suas antigas colônias. Tá? Um exemplo que a gente viu mesmo foi de Portugal, na Angola, tá? Quando a gente estava falando lá dos governos corruptos, né? Na Angola, que ainda hoje você encontra grandes empresas portuguesas dentro do seu território, tá? E assim se repete em vários outros países, tá? O que é importante a gente falar, então, mais uma vez, né, frisar, o livro fala bastante, repete bastante isso, né, é o desenvolvimento da China e, consequentemente, esse interesse no continente africano, né. Agora, Tiago, não sei se você vai saber me responder essa questão. Caramba, a China é um país enorme, tem uma área muito grande. O que a China está querendo com países do continente africano? Por que do continente africano? Você tem alguma ideia? Matéria-prima barata Legal, isso mesmo. e poder expandir suas fábricas, instalar as fábricas lá. Tá, legal. Tá correta a sua resposta, mas está incompleta. A mão de obra é barata também. Uhum. Mas olha só, tem uma característica da geografia. Lembra lá no 6º ano que a gente trabalhava latitude, né? E, consequentemente, né, a latitude, ela te possibilita climas e vegetações diferentes, né? O solo, ele se forma diferente a partir de um clima, né? Então, você vai ter matérias-primas diferentes do que aquelas que estão disponíveis na geografia, nas características físicas da geografia da China, certo? Por exemplo, você vai ter frutas tropicais, tá? Vamos pegar só um exemplo que fica mais fácil da gente conectar com o clima, né? Frutas tropicais no continente africano, enquanto na China você não vai ter, tá? E por que você não vai ter, né? Porque não tem o clima, um solo que atenda a essa matéria-prima, esse fruto, digamos assim, né? Na verdade, você até pode ter, porque você pode manipular o solo, você pode usar sementes transgênicas, você pode usar estufas, né? Ou seja, ambientes totalmente controlados para produzir diversos tipos de alimento, né? Mas ali na África tem tudo isso combinado, né? Tem os aspectos da geografia, da latitude, do solo, do clima, da vegetação, do relevo, tá? Que é natural, certo? Devido à localização dela, certo? Com a mão de obra barata, né? Com o custo da matéria-prima barato, certo? Então, isso é muito interessante, porque é isso que conectam os países, é isso que faz também, são esses aspectos também da geografia física, tá? Que colaboram, né? E com a geografia política, com essas relações entre os países, tá? Então, a China, na verdade, tem esse interesse que o continente africano seja esse fornecedor de alimentos, né? Alimentos que muitas vezes fica muito caro para ela produzir, ou que ela não consegue produzir, tá? O fornecedor também de energia, né? De fontes de energia. Não é à toa que ela vem construindo uma grande hidrelétrica, tá?
aqui no Rio Nilo Azul, que é um dos braços do Rio Nilo, certo? O que é importante destacar, para ir finalizando, né, é que... A China, em 2017, ela tinha, ali aparece no texto, no livro esse texto, né, cerca de 3 trilhões de dólares, né, em caixa, digamos assim, de tanta exportação, de tanto desenvolvimento econômico que a China teve, certo? Ela possibilitou uma poupança muito grande, né, na margem de 3 trilhões, tá, no ano de 2017. Então, ela opta para usar esse dinheiro onde melhor ela consegue um retorno, tá? E quando a gente fala, e muitas vezes ela opta em países que são emergentes, tá? Países do mundo todo. Não é à toa que surge o BRICS, por exemplo, né? Que envolve Brasil, Rússia, Índia, tá? China e África do Sul, tá? Quando a gente fala do Brasil e daí dessa parceria com o continente africano, com alguns países do continente africano, primeiro é importante a gente falar que, né, normalmente essas parcerias acontecem no setor de agropecuária, muitas vezes é com a Embrapa, uma empresa que é pública aqui no Brasil, certo? Mas muitas vezes são empresas que são privadas, tá? Normalmente elas acontecem, essas parcerias, em países cuja a língua é o português, porque daí acontece que tem uma facilidade maior, tá? Com essa comunicação. E é comum também você ter uma falta de mão de obra qualificada, tá? Nessas relações. Então, muitas vezes, alguns brasileiros precisam migrar para alguns desses países para o desenvolvimento, então, dessa parceria, tá? Além da agricultura, tá, da agropecuária, de modo geral, você tem uma parceria também no setor de infraestrutura, certo? Bem, é assim que a gente finaliza o continente africano, tá? Com essas parcerias brasileiras, tá? Aqui tem um texto extra, não vou estar abordando sobre ele, na verdade... É um grupo, né, de fortalecimento, como se fosse um bloco, né, de fortalecimento, que é um TACT, um NACT. Ô, prof. Oi. O turismo, de alguma forma, dá uma grande renda lá nesses países mais visitados, digamos assim? Ou não é muito significante? É significativo, tá? Uhum. Mas daí você vai ter como destaque apenas Egito e África do Sul, certo? Você não vai ter uma grande renda na Nigéria, por exemplo, ou, enfim, é muito local, é muito centralizado, porque por mais que, considerando daí a visita, né, o turismo em outros países, como as visitas em savanas, em parques, né, para visitar leões e elefantes, enfim, tá? Isso é muito pouco, isso fica muito... chega na mão da população, dos trabalhadores ali que dirigem o jipe, né, ou que alimentam os animais, tá? É um grupo pequeno, tá? E é uma quantia pequena que chega na mão deles. E normalmente aqueles hotéis lindos, maravilhosos, que às vezes a gente vê em algumas propagandas, né, no meio da savana, que você está a tantos quilômetros apenas da visita do Parque X, onde você vai visitar tais animais, normalmente esses são empreendimentos internacionais. São hotéis sei lá, do Trump, né, o Trump tem uma rede de hotéis, vamos supor, não sei se existe do Trump, tá, mas são de grandes empresários, por exemplo, tá, então, fica assim um imposto, né, porque se negocia um imposto para se instalar ali um hotel nesse outro país, mas é um imposto que muitas vezes não se reflete para a população, tá? Sim, é que eu vi no YouTube um cara que contou a história dele, que fez uma viagem para a África do Sul. Ele disse que ficou lá como é que pode ser? Ele ficou hospedado numa casa que as pessoas recebem moradores de outros países, né? Aí ele tinha uma família lá e ele falou lá, tem passeio de montanha, bungee jump, nadar com tubarão, não sei o quê. Aí eu pensei, se dá uma grande movimentação, dá uma renda boa, porque isso aí não deve ser barato também, né?
fazer tudo Uhum, isso. uhum. Então, eu achei que tinha uma renda bastante alta. Você falou de tubarão, eu imagino que ele tenha ido para a África do Sul, então. É isso. Sim, sim. Para eles acontece que tem um desenvolvimento maior, assim, a economia no setor de turismo, sim, tá? Muitas vezes você consegue ficar numa bolha, né? Recentemente, um casal de amigos meus foram para lá e eles ficaram num super hotel, só comendo comida boa, só tomando vinho bom, né? A África do Sul produz vinho também, tá? Eu fiquei pensando assim, meu, que viagem! Eles atravessam o Oceano Atlântico para fazer o que eles podem fazer em qualquer outro lugar do mundo e não vão, sei lá, aproveitar a paisagem, não vão conhecer a cultura e não vão visitar museus, não vão pesquisar sobre apartheid, coisas que eu faria, né? Mas, ou seja, você consegue ter essas bolhas, né, de super hotéis, de de utilizar aquilo que os grandes empreendedores, né, os grandes investidores conseguem investir ali naquele país, tá? O Lins escreveu aqui no chat, agora que eu tô vendo, uma coisa que ficou marcada para mim foi o IDH baixo dos países e o IDH que são altos, por causa do turismo. Outra coisa é que tem uma estimativa na África de 800 milhões de pessoas vivem na área rural. Sim, não é urbano, né, Gabriel? Como na maior parte do mundo, né? Hoje nós somos uma população urbana, né? Mas tem essa exceção no continente africano, que muitos vivem na área rural. Também tem etnias que são muitas, perfeitos, e daí o livro traz principalmente a Nigéria, né? Essa África subsaariana, várias etnias, várias línguas, vários costumes, várias rotinas e rituais, né? A questão da religião animista, da religião sincrética, né? Que mistura uma religião com a outra, aquela religião que teve a influência dos muçulmanos, né? Um pouquinho dos cristãos, um pouquinho dos evangélicos, que hoje em dia são presentes em vários países, né? Com o que é raiz, com o que é deles, né? E sim, também tem. Tu não perguntou para mim. Ah, tá, por isso eu tô falando aqui. Massa. É isso aí, Gabriel. É que senão não daria tempo para a gente terminar aqui, tá? Pessoal, eu só quero finalizar, eu tenho 2 minutos, eu sei disso. Eu só quero finalizar com a tarefa da semana, certo? Eu não sei se eu fui clara, tá? Mas eu quero saber se alguém tem dificuldade para fazer isso. O que é esse isso, né? Eu tô aqui no Meet, atividade extra, não, isso é sexto ano que eu tava vendo, beleza. Aqui, ó, postei... Mas eu vou ver agora. Tá, primeiro aqui, ó, tem um mural aqui do nono ano, tá projetando para vocês, né? E vários de vocês postaram no mural, a Camila, o Tiago e o Gil, tá? Isso tô falando da semana 20, que é a semana que a gente tá agora. Gente, tentem postar aqui nas atividades, certo? Beleza. Tô dando um recado para vocês, certo? Não postem lá no mural, porque daí facilita aqui a minha correção e a minha quantificação aqui também, tá? A outra questão, eu pedi para vocês procurar a notícia, pedi que para que a notícia fosse recente, né? No máximo um mês atrás, e pedi resumo, link e fonte, né? Muitas vezes o link já aparece ali, a fonte, né? Já aparece economia, UOL, enfim, tá? Mas eu quero saber se alguém tem dificuldade de fazer assim, dessa forma. Fazer um resumo de 2, 3 linhas, tá? É importante vocês lerem a notícia, tá? É importante fazer esse resumo de 2, 3 linhas. E ter esse cuidado de um mês atrás, tá? Eu tenho certeza que vocês aqui, manipulando o computador, o WhatsApp e apps, são muito melhores do que eu, então vocês conseguem fazer isso, tá? Pode ser, Arthur, pode ser em inglês, eu vou entender, mas escreve em português o resumo, tá? Que daí, a partir do teu resumo eu vou poder chegar lá na notícia e ler e entender um pouco mais, tá? Então, é isso, assim, eu mostrei lá para vocês, para perguntar se alguém tem dificuldade, e se tiver, me procurem por e-mail ou aqui agora depois da aula, certo? Mas para vocês cuidarem com o que é pedido, para atender aquilo que é pedido. Sempre. Não só na minha aula, mas com qualquer professor, em qualquer relação. Tá bom? Cuidem disso. Certo? Galera, é isso.
Um beijo, um queijo. Nos vemos sexta-feira, tá? Quem não fez a notícia, quem não mandou ainda, mande. Tchau, prof. Tchau, tchau.